Boa noite a todos. Eu sou a professora Cláudia, do Colegiado de Pedagogia da Unispar Campus União da Vitória. Desejo boas-vindas a todos que estão nos assistindo, professores, colegas do Colegiado de Pedagogia, dos outros cursos da Unispar Campus União da Vitória, nossos queridos acadêmicos, acadêmicos de pedagogia e dos outros cursos também, e de outras instituições de ensino, nosso boa noite. Esse momento de discussão é um trabalho coletivo, um trabalho conjunto do Colegiado de Pedagogia, do Núcleo de Estudos de Fundamentos de Educação e Métodos, do Diretório Central Estudantil, do Centro Acadêmico de Pedagogia, que também esse debate, essa live, faz parte do segundo ciclo de debates do CAPED, que é o nosso Centro Acadêmico de Pedagogia. Então, é um trabalho coletivo do nosso colegiado, do DCE, do CAPED, para a gente discutir políticas públicas com duas professoras maravilhosas. Então, quero dar boas-vindas e agradecer de maneira especial a Angélica de Oliveira Neves, que é do terceiro ano de História e coordenadora de assuntos estudantis do DCE. Boa noite, Angélica. Acho que a Angélica, daqui a pouquinho, ela aparece, deve ter dado alguma situação na conexão dela. Mas ela também vai mediar fazer a mediação dessa live. E queria agradecer, principalmente, de uma forma muito especial, a participação das professoras que estão aqui conosco nessa noite gelada aqui em Irati, né? Mas com muito calor humano, mesmo distante, a gente está com muito calor humano. Eu queria dar boa noite à professora Rosalba. Boa noite, professora. Boa noite a todos. A professora Rosalba, ela é a professora Maria Cardoso, a Rosalba Maria Cardoso Garcia, é professora associada do Departamento de Estudos Especializados em Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutora em Educação pela Pontifícia Católica de Valparaíso, Chile, tem experiência na área de educação com ênfase em política educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: educação especial, organização escolar, trabalho docente, formação docente, ensino regular, e atualmente ela coordena o grupo de estudos sobre política educacional e trabalho. Muito obrigada, professora Rosalba, pela sua participação. Boa noite, professora Ine. Boa noite, boa noite. Bom tê-la aqui conosco. A professora Ine Ascioli, ou Atioli, vamos dizer assim, né, professora? É da Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Educação de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora do Laboratório de Investigações em Educação, Ambiente e Sociedade, do Coletivo de Estudos Marxismo e Educação. Atua nas áreas de formação de professores, educação ambiental, análise de políticas educacionais, análise de políticas ambientais, educação e movimentos sociais, trabalho e educação. Bom, o tema desta live, Estado, Sociedade e Políticas Educacionais, ele surgiu de uma discussão do Colegiado de Pedagogia, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo, diante de uma questão de saúde, que envolve políticas públicas, uma questão de educação, em virtude do isolamento social e das atividades remotas, envolve políticas públicas, e uma questão da própria política, que, como arte e ciência de bem governar, e que para mim a cada dia me parece mais distante, o verbete do dicionário, foi uma discussão que a gente teve no colegiado, e como a política permeia todas as disciplinas do colegiado e dentro da nossa grade, surgiu a ideia de fazer essa live junto com o diretório e com o nosso centro acadêmico, né? Então, esse trabalho que será hoje realizado de uma forma fabulosa pelas professoras, ele é fruto de uma discussão nossa, do nosso colegiado. Eu só queria indicações ainda que o CAPED informa que a lista ela vai ser lançada 20 minutos antes do término desta live, né? Então, só para a gente se organizar
o pessoal que está participando do segundo ciclo de debates. Então, agora a Angélica está aí, né, Angélica? Oi, Angélica. Boa noite. Oi, Angélica. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite. Estamos junto, em conjunto, esse trabalho com o DCE. Estou representando o DCE, os centros acadêmicos e a universidade. Muito obrigada. Agradeço a participação de todas. Obrigada, Angélica. Nós que agradecemos esse trabalho junto com o DCE. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Rosalba, né? Muito obrigada, professora, pelo aceitar o nosso convite e seja bem-vinda. Passo a palavra para a professora. Obrigada, Cláudia. Me ouvem bem? Então, também quero dar uma boa noite para todos e todas que nos escutam, professoras, professores, estudantes da Unespar, em especial do curso de Pedagogia, cumprimentar a Angélica, que está conosco, e a professora Inês Scioli, que partilha hoje comigo esse espaço de trabalho. Vamos nos conhecer um pouco mais, já numa relação de debate. Também quero agradecer o convite, né, carinhoso da professora Joana Dark Vaz, convites que a gente não tem como recusar. Bom, nós estamos vivendo um momento, né, bastante, umas circunstâncias muito especiais, né, na nossa vida, e temos nos reunido por essa forma, né, por essas interações, interlocuções pessoais e acadêmicas pelos meios digitais, né? Queria só manter entre nós um certo alerta, né, de não cairmos numa normalização dessas formas. Não são formas escolhidas por nós, né? São as formas que nós temos tido como alternativa nesse momento, mas é importante lembrar que essas formas elas não substituem em absoluto os nossos encontros presenciais, né, e a possibilidade de um debate olhando e tendo presencialmente as pessoas com as quais estamos dialogando. Bom, queria fazer essa pontuação bem pelo momento que vivemos, né? O foco da minha fala, né, pelo o pedido que foi feito pelo pessoal que organizou essa conversa de hoje, está muito colocado em cima da questão do Estado, né? Então, vamos trabalhar um pouco o tema do Estado, tentando manter aqui o máximo possível de disciplina em relação ao tema. Então, para essa conversa de hoje, né, nós vamos estabelecer já uma abordagem ao Estado moderno, né? Já vamos estabelecer esse recorte, né? Pensando que o Estado moderno, nós também podemos nomeá-lo de Estado capitalista ou Estado burguês. Então, já de saída... A professora Rosalba está sem o som. Vamos tentar aqui. Vamos ver se é assim. Não me ouvem? Eu escuto bem. Eu escuto bem, Rosalba. Cláudia? Sigo? Não sigo? Eu te escuto bem, Rosalba. Eu acho que tá indo. Tá certo. Cláudia, me ouve? Cláudia não responde. Bom, vamos seguir. Qualquer coisa, a Cláudia me avisa. Então, queria chamar a atenção, né, por essa relação do Estado moderno, como um primeiro ponto para caracterizá-lo, é que nós precisamos pensá-lo como um Estado de classe, né? Um Estado de classe e que se estrutura, se origina numa relação de luta de classes. Acho que essa é uma primeira categoria importante para a nossa discussão.
Também é importante dizer que essa forma de abordar o tema do Estado, ela não se restringe a uma questão de definição conceitual, né? Não se trata apenas de pensar o Estado conceitualmente, mas de pensá-lo numa compreensão histórica como um fenômeno social concreto. O Estado moderno, ele vai ser erigido a partir das revoluções lideradas pela burguesia, uma burguesia ainda em constituição como classe, e, portanto, ele tende a defender os interesses desta classe, né? Em um processo e em um projeto de dominação. Contudo, fazendo parecer que o interesse particular da classe burguesa tem um valor universal. Buscando uma contribuição de Marx e Engels, então eles vão trazer isso de uma forma já mais elaborada, dizendo que o Estado é produto, é consequência e é uma construção de que se vale uma dada sociedade para se organizar como tal. Então, aqui os autores estão considerando a sociedade civil como a base econômica, né? Então, a estrutura, e a sociedade civil ou burguesa vai determinar a constituição da sociedade política. Então, a estrutura de Estado como sociedade política. Com isso, os autores eles reforçam o entendimento de que, primeiro, o Estado emerge das relações sociais de produção. Essas relações sociais de produção o determinam e o Estado, por sua vez, interfere nos processos sociais. Então, veja, nós não estamos tratando o Estado como coisa, como ente, mas estamos tratando o Estado moderno também como expressão das relações sociais. A burguesia, ao ter controle dos meios de produção e controle sobre o trabalho, constitui-se como classe dominante e vai estender o seu poder dominante ao poder de Estado, que passa a manifestar em defesa da burguesia, seja por normas, leis ou políticas de toda ordem. Então, para a gente lidar um pouco com essa ideia das políticas que emanam do Estado, né? São políticas que emanam da expressão das relações sociais. Bom, dessa forma, pensando por esse entendimento, vamos pensar a tarefa do Estado moderno, né? O Estado moderno como sociedade política, ele vai ter como tarefas, primeiro, defender a propriedade privada. Segundo, limitar ou disciplinar a participação política, né? Limitar às vezes não limitar, mas disciplinar a participação política. Porque, afinal, nas relações sociais capitalistas, todos são iguais formalmente, mas alguns são mais iguais que outros. Então, a participação política ela também vai ser desigual. Como uma primeira síntese, na aparência, o Estado moderno representa o interesse universal, mas, em essência, representa o interesse de uma classe. Portanto, está a serviço da manutenção das relações sociais capitalistas, relações de desigualdade entre as classes, e, nesse caso, vai estar representando alguns elementos que, para nós, são muito importantes de serem tratados aqui, que é a exploração do trabalho, a extração de mais-valia, né? E esses dois pilares com vistas a garantir os fundamentos da acumulação capitalista. Então, estamos ainda tratando das funções do Estado. Nós compreendemos que na formação social capitalista não existe nada fora das relações de classe e que suas contradições são inconciliáveis. Portanto, cabe ao Estado capitalista conter e conservar os conflitos nos limites da ordem, né? Conter os conflitos e conservar os conflitos que não puderem ser contidos nos limites da ordem. Então, aqui aparece também como função, como tarefa do Estado, o seu poder coercitivo de Estado, a ideia do monopólio da violência, né? O Estado como podendo ter esse monopólio da violência.
Bom, esses elementos iniciais, né, eles se dirigem a um período histórico das relações sociais de produção capitalista, daquilo que se pode chamar o regime concorrencial. Nos baseamos nesses primeiros momentos de análise nas contribuições teóricas e analíticas, basicamente de Marx e Engels. Pensando um pouco sobre outro período, né, o período dos monopólios, nós vamos nos apoiar um pouco mais nos estudos de Gramsci, Antônio Gramsci, da mesma tradição de pensamento, mas que analisa um processo histórico um pouco diferente. Ele analisa um processo de socialização da política, resultante da criação e desenvolvimento de uma variedade de organizações, tanto de organizações burguesas como de organizações dos trabalhadores, modificando os processos de luta de classes agora na arena da sociedade civil. Associações, sindicatos, partidos políticos, movimentos sociais, meios de comunicação, igrejas, enfim, todo tipo de organização que manifeste uma concepção de mundo. Organizações mediante as quais as classes e as suas frações se organizam e defendem seus projetos de sociedade na disputa pela hegemonia. Então, aqui é importante definir a luta pela hegemonia como a disputa pela dominação e pela direção da sociedade. Então, revelam-se importantes nesse ponto a formulação e a disseminação de consensos, de consentimentos, né, a disputa no campo das ideias para conquistar a hegemonia. Para além do monopólio da violência, portanto, da dominação da força, o Estado passa a ser um nexo fundamental das relações de classe, também por ter a tarefa de estabelecer o consenso. E aqui se revela muito fortemente o papel do Estado de integrar as classes subalternas. Em sua análise, o Gramsci trabalha com o conceito de Estado integral, articulando sociedade política e sociedade civil, percebendo nas relações sociais, né, olhando para o Estado moderno como um fenômeno social concreto, vai percebendo a ampliação das funções do Estado. E essa ampliação ela tem relação direta com a necessidade da burguesia em manter a dominação não somente pela força, mas também pelo consentimento ativo dos subalternos. Parte desse consenso será produzido mediante a atuação de aparelhos privados de hegemonia, que se constituem em estruturas que fazem a mediação entre os intelectuais da classe dominante, os intelectuais orgânicos da classe dominante, classe que também é dirigente, e o mundo da produção. Bom, ao longo da história do capitalismo, o Estado está mantido para garantir a dominação, a legitimação e as condições de produção capitalista, que pressupõem a exploração do trabalho e a produção de mais-valia. Os autores cujos pensamentos serviram de base, né, para essa breve exposição, eles compreendem que o Estado moderno precisa ser suplantado como parte do processo revolucionário de superação da sociedade de classes. Uma outra observação que faço, já me encaminhando para finalizar aqui a minha intervenção, é que com a reprodução ampliada do capital, com o processo de mundialização, a financiarização, a ampliação da dispensa de trabalho vivo, que se expressa no desemprego estrutural, ocorre no tempo presente uma complexificação dos processos analíticos que envolvem o Estado capitalista, nos quais eu gostaria de ressaltar a ação coordenada de organizações multilaterais, OCDE, Banco Mundial, Unesco, entre outras, que têm estabelecido uma governança mundial em face ao desenvolvimento desigual e combinado dos países, e a sua participação diversa na ordem econômica mundial, com efeitos sobre a formação da classe trabalhadora e na conformação de um projeto do capital para a educação dos trabalhadores. Observa-se também medidas mais recentes de adequação da força de trabalho aos novos padrões de exploração, a superexploração do trabalho, o desmonte da frágil estrutura de direitos sociais e trabalhistas, da proteção social aos trabalhadores.
controles da força de trabalho ocupada e da força de trabalho excedente, com ondas de privatização nas áreas de educação, saúde e assistência, mas também com medidas repressivas por parte dos estados, né? Destaca-se aqui também uma ampliação das expropriações e, fortemente, algo que também tem balizado muito as tarefas, as funções do Estado, são as disputas pelo fundo público. Então, para finalizar mesmo, eu gostaria de sinalizar que o Estado capitalista ele tem a sua história constituída por diferentes e variadas formas de atuação, se adequando, né, essas formas de atuação se adequam aos ciclos do capital para manter as funções de controle, dominação e integração da classe trabalhadora aos interesses da burguesia. E que essas formas, elas se diversificam e se expressam em projetos políticos, como é o caso no tempo presente do projeto do neoliberalismo. Projetos esses que precisam ser estudados e compreendidos no crivo da luta de classe. Eu encerro aqui dizendo que os elementos que foram aqui apresentados, né, muito brevemente, né, essa é uma discussão que a gente faz ao longo de um semestre, eu estou anunciando pontos aqui de maneira muito rápida, mas que nessa noite elas foram apresentadas aqui muito com a intenção de fortalecer entre nós, professores e professoras, a necessidade de um reconhecimento da nossa identidade e de pertencimento de classe, a necessidade do aprofundamento da consciência de classe entre a categoria docente, com vistas a contribuirmos nos debates sobre as estratégias e táticas que a classe precisa organizar e levar à frente. Paro aqui, né? Vou parar por aqui para ouvir a intervenção da professora Aine e depois participar do debate com vocês. Obrigada pela atenção. Cláudia? Professora Cláudia? Eu acho que seu microfone está desligado. Eu não consigo te ouvir, Cláudia. Não te ouço. Eu não consigo ouvir. Vocês me ouvem? Rosalba consegue me ouvir? Sim, vocês me ouvem? Sim. Escuto Ine, mas não escuto Cláudia. Eu posso começar, Cláudia? Ou você gostaria de falar alguma coisa? Eu vou começar, então. Bom, boa noite a todas e todos. Muito obrigada pelo convite. É uma grande honra para mim estar aqui debatendo nesse evento organizado dessa forma coletiva, envolvendo estudantes, professores. Como é bonito ver nesses momentos tão difíceis que a gente vem passando esse movimento de articulação, de conexão entre professores e estudantes. Também queria dizer que é uma honra eu poder estar aqui com a professora Rosalba, agradecer muito as colocações que ela fez, que já trouxe conceitos extremamente importantes que eu vou tentar abordar na minha fala, trazendo alguns elementos das políticas públicas atualmente, né? Por exemplo, a professora falou da questão da luta de classes, da exploração do trabalho, de como é que a classe dominante disputa a hegemonia e da questão da disputa pelo fundo público. Então, vai ser ótimo, porque eu já vou conseguir iniciar dando alguns exemplos de como é que isso se materializa nas relações sociais brasileiras, principalmente na atualidade da pandemia. Então, eu queria começar com uma pergunta. Por que é importante compreender as políticas educacionais brasileiras em tempo de pandemia? Né? Porque quando a gente pensa em pandemia, a gente, mas não estaria relacionado só às políticas de saúde, de proteção social? Mas por que a educação? Por
Por que pensar política educacional num contexto como esse é importante, né? Primeiro porque, para controlar a pandemia, uma das formas mais eficazes, e isso a Organização Mundial de Saúde vem apontando, é o distanciamento social. E isso faz com que seja necessário que as escolas e as universidades fechem as suas portas para evitar as aglomerações. E aí, com as escolas fechadas, as crianças e os jovens ficam em casa. E aí, logo, os pais, e principalmente as mães, não podem trabalhar porque precisam cuidar das crianças, principalmente as famílias da classe trabalhadora, né? Então, se eles não podem sair de casa para trabalhar, como é que vão ter trabalhadores para abrir o comércio, abrir os shoppings, fazer os serviços, né, que vão fazer o comércio funcionar? Então, com esse exemplo pontual, a gente consegue perceber como é que a decisão de fechar as escolas ou manter as escolas abertas, principalmente as escolas públicas, que concentram os filhos dos trabalhadores, sofre pressões de diferentes setores. E aí vem algumas perguntas, né? É a preocupação com a saúde dos estudantes e dos professores que norteia as decisões sobre reabrir as escolas ou manter as escolas fechadas? Né? O que fazer com os estudantes enquanto as escolas estão fechadas? Seguir o ensino? De qual forma? O que ensinar? Por quanto tempo manter as escolas fechadas? Como fazer a reabertura? Como conduzir o ensino diante das perdas causadas pela pandemia? Então, todas essas perguntas exigem decisões que demandam ações do poder público. Demandam políticas públicas, demandam investimento de recursos públicos. E aí vem a pergunta, quais são os interesses que norteiam essas decisões? Quem são os sujeitos que são ouvidos sobre essas questões? São os profissionais da educação, que vivem diariamente a realidade da escola? São os estudantes para quem o ensino é direcionado? A gente percebe que não. Né? Muitas universidades, redes públicas, municipais e estaduais vêm tomando decisões de adotar o ensino remoto, a revelia dos estudantes, a revelia dos professores. Redes públicas pressionando para a reabertura de escolas, mesmo sob o risco de colocar a vida dos profissionais da educação em risco. E aí, por isso é importante analisar essas questões numa perspectiva histórica, considerando o movimento que as políticas educacionais brasileiras vêm tomando nas últimas décadas. E aí a professora Rosalba trouxe, né, a questão do neoliberalismo. Né? Então, desde o início dos anos 90, os organismos internacionais, né, com protagonismo, né, do Banco Mundial, da OCDE, da Unesco, elas, a partir dos anos 90, tiveram a implementação dos programas de ajuste estruturais. Um contexto, né, de final dos anos 80, início dos 90, um contexto de crise econômica dos países, entre aspas, subdesenvolvidos, que necessitavam de empréstimos para alívios das dívidas, né, e esses empréstimos são condicionados à adoção de pacotes de reformas, né, as chamadas reformas neoliberais, que incluem privatização, liberalização da economia, e isso a gente vê até hoje, por exemplo, a fala do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, né, na reunião ministerial, né, que diz que o sonho dele é privatizar. Eu acho que é tudo que a gente tem de público, a intenção é privatizar. Mas aí, como é que ocorre esse mecanismo, né, dos organismos internacionais influenciarem as políticas educacionais, não só no Brasil, como num âmbito global? Existe, né, uma situação de crise. A partir dessa crise, os países precisam pegar empréstimos. Esses empréstimos são concedidos sob condições, e essas condições elas são colocadas no sentido de que o país precisa adotar as políticas que são recomendadas pelos organismos internacionais, e a partir do momento que os países pegam empréstimos, eles também têm metas e resultados a prestar contas para os organismos internacionais. Então, eles ficam atados às recomendações dos organismos internacionais.
Então, eles vêm atuando diretamente na condução das políticas públicas, em especial as políticas educacionais em âmbito mundial. E aí vem um discurso que os organismos internacionais adotam de que os países precisam investir em educação, principalmente para os mais pobres. E aí o discurso diz que esse investimento em educação faz com que esses países, entre aspas, subdesenvolvidos, possam caminhar rumo ao desenvolvimento, entre aspas. Esse é o discurso dos organismos internacionais. E a partir desse discurso de garantir um mínimo de educação para os mais pobres, foi realizada uma conferência educacional que é muito importante e é uma referência até hoje enquanto produção de política educacional. Foi em 1990 a conferência da Unesco, que ocorreu na Tailândia, em Jomtien. Então, fica conhecido como a Conferência de Jomtien. E o mote dessa conferência, organizada pela Unesco, é Educação para Todos. Só que era educação mínima para todos, né? Então, o foco dos organismos internacionais passou a ser estimular, incentivar os países, os governos a adotarem programas que garantissem uma educação mínima para todos. E aí o que acontece? Todos os investimentos dos organismos internacionais foram direcionados aos níveis de ensino iniciais, né? Os níveis iniciais, por exemplo, o ensino fundamental, né? No Brasil. Isso em detrimento de investimento nos níveis mais elevados de ensino, no ensino superior. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, os países africanos que fizeram importantes investimentos em educação superior no período pós-colonial, e eu vou trazer o exemplo do caso de Moçambique, né, que teve uma luta pela independência nas décadas de 60 e 70, e teve todo um período de investimento na educação do povo, em todos os níveis, em produção de conhecimento e de ciência, por conta do país enfrentar uma guerra civil fomentada pelos Estados Unidos, que disputava a hegemonia no contexto da Guerra Fria, né? Estados Unidos e União Soviética disputando, né, essa hegemonia. Esses países ficaram em ruínas por causa de anos de guerras civis sangrentas. Isso leva a uma situação de pobreza extrema. Nessa situação de pobreza extrema, esses países se veem necessitados a recorrer aos empréstimos do FMI, do Banco Mundial e das agências internacionais de financiamento. Então, é um pouco assim que se constrói o mecanismo, né? E aí, ao receberem esses empréstimos, eles devem ser alocados focando nas séries iniciais. Essa formulação que ocorreu em 1990 na Conferência de Jomtien, na Tailândia, deixou estabelecido essa educação mínima para os mais pobres, né? O que gerou falta de recursos para sustentar os níveis mais elevados de ensino, especificamente as universidades, né? Então, esse exemplo do contexto africano, um pouco para vocês compreenderem como é que atuam os organismos internacionais no direcionamento das políticas educacionais, né? Esses organismos, eles organizam e eles expressam os interesses do capital, da classe burguesa, da classe capitalista, das grandes corporações. E aí eu venho para o contexto da pandemia, né? Durante o contexto da pandemia, isso não está sendo diferente. O Banco Mundial, a OCDE, a Unesco, vem organizando o pensamento em nível mundial sobre quais as medidas devem ser tomadas pelos governos durante a pandemia. E é uma coligação muito bem organizada entre esses organismos e as corporações transnacionais. Os organismos eles sistematizam os dados sobre a pandemia, como o número de escolas fechadas, o número de estudantes sem aula. Eles sistematizam e eles antecipam quais são os desafios que a pandemia impõe para os sistemas educacionais no mundo inteiro, e a partir daí eles fazem as recomendações, né? Recomendam ações e estratégias de uma forma muito bem detalhada e muito esquemática a serem adotadas pelos governos locais.
E o que eles vêm formulando no período da pandemia? É que, apesar da pandemia, que é uma tragédia, né, a nível mundial, a aprendizagem não pode parar. E, para isso, os organismos dizem que é preciso adotar um ensino remoto. E aí, nesse contexto, vários governos e até aqui no Brasil, alguns estados estão recorrendo a empréstimos do Banco Mundial para poder dar conta dos desafios durante a pandemia. Então, esses empréstimos eles vão tendo sempre essas recomendações, entre aspas, que acabam sendo, na verdade, condições, né? E aí a gente identifica que existe uma coalizão global da educação que foi criada agora para o período da pandemia, que envolve a Unesco, o Banco Mundial, a OCDE, a ONU, a OMS, a Unicef, a OIT, grupos empresariais como a Microsoft, Google, Facebook, Zoom, Moodle, IBM, várias fundações, né, a brasileira, a Fundação Lehman, a Fundação do Bill Gates, a Google, empresas de telefonia, a indústria farmacêutica. Então, a gente vê uma coligação de fundações, de empresas com os organismos internacionais, criada durante a pandemia com um objetivo muito claro: propulsionar a utilização de tecnologias de aprendizagem remota. E aí, no Brasil, a implementação dessas ações que são recomendadas pelos organismos tem o protagonismo de um movimento chamado Todos pela Educação. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O que é o Todos pela Educação? Vou falar rapidamente o histórico dele. Foi criado em 2006. Eles dizem que eles são um movimento social, mas, na verdade, é uma coligação, é uma coalizão de empresários que reúne o banco, Bradesco, Itaú, Santander, fundações, empresas. E eles, em 2006, lançaram essa campanha, Todos pela Educação, movimento Todos pela Educação, com um planejamento para a educação brasileira, muito claro, com metas, com soluções, só que a partir da perspectiva do empresariado. Mas por que o empresariado se interessa nas políticas educacionais? É porque a gente está falando da formação dos trabalhadores, da classe trabalhadora. Então, da disputa pela condução da educação ofertada para as crianças e para os jovens, para adaptar eles ao mercado de trabalho, né? Um mercado que é atualmente instável, um alto número de desemprego, de informalidade. Então, ensinar esses jovens, ao invés de questionar a ordem, ao invés de lutar por direitos trabalhistas, previdenciários, ensinar que os jovens devem se conformar que a realidade é essa, que ele tem que se esforçar, que se ele se esforçar, ele vai ter uma vida melhor. Então, o empresariado vem nesse investimento de atuar sobre as políticas educacionais de forma a controlar, inclusive, o conteúdo da educação, né? No sentido de ensinar que quem questiona, quem protesta é o do contra, é aquele que não está cooperando com a coletividade. Isso agora, na pandemia, a gente vê muito claro. Aqueles que se recusam a adotar um ensino remoto, os professores que protestam e se recusam a aderir a isso, eles são taxados como os professores que não pensam nos alunos, né? Mas aí, voltando ao contexto de 2006, quando o empresariado se organizou no movimento Todos pela Educação. No ano seguinte, em 2007, o governo federal lançou um decreto chamado Plano de Metas, Compromisso Todos pela Educação, um decreto com o nome do movimento do empresariado. Então fica tão explícito, né, essa relação que a professora Rosalba trouxe, né? Como é que o Estado é integral, né? Como é que é a disputa da burguesia por dentro do Estado. E esse decreto criou o IDEB, que é um índice para medir a qualidade da educação, e a partir daí se implementa uma lógica que ter um planejamento de políticas educacionais, tanto a nível municipal, a nível federal, a nível estadual. Então, planejamento com metas, avaliar os resultados e, a partir dos resultados, corrigir os problemas. E aí esse decreto ele institucionaliza as metas do empresariado, do Todos pela Educação.
né? Então, toda a lógica da educação formulada pelo empresariado vira política pública. Né? E aí, qual é a questão? Né? Se os resultados educacionais que são medidos a partir das provas padronizadas, se esses resultados não condizem com as metas estipuladas, aí os empresários eles vêm com as soluções. E aí, quais são as soluções que eles vêm dando? Né? É um problema de gestão, então é preciso melhorar a gestão. E aí vem a implementação do gerencialismo, né? Uma gestão de lógica empresarial dentro da escola pública. E aí eles vão dizer que o problema é o material didático. Então, eles vão criar apostilas, vão criar software, vão criar vários tipos de tecnologias educacionais para a solução da educação. Eles também vão atacar os professores, dizendo que o problema é que os professores eles são mal formados, as universidades públicas não formam esses professores bem. Então, é como que eles que sabem como formar um professor. E aí, essas soluções que o empresariado ele vai trazendo, na verdade, expressam a disputa das empresas pelo fundo público para vender serviços. Vender apostila, vender assistência técnica e etc. Né? Então, a ligação íntima dos empresariados do Todos pela Educação com o poder público fica muito explícita durante a pandemia. Né? E aí, o Todos pela Educação, né, que é o empresariado, é o representante do empresariado aqui no Brasil, durante a pandemia, está pautando as discussões no Conselho Nacional de Educação, que é um conselho ligado ao MEC, mas cujos conselheiros são ligados ao Todos pela Educação. E aí esse conselho ele tem atribuições normativas, deliberativas, de formular e avaliar a política nacional de educação. Então, o Conselho Nacional de Educação e o Todos pela Educação, eles organizaram diretrizes para as escolas durante a pandemia. Né? E aí, durante a pandemia, essa articulação do Todos pela Educação com o Conselho Nacional de Educação também está junto com as recomendações da OCDE, né? E a OCDE recomenda que em cada país se estabeleça um comitê diretor, uma força-tarefa para a educação nos tempos da pandemia. Então, Todos pela Educação, ele assume esse protagonismo. Inclusive, tiveram lives organizadas pelo Todos pela Educação, junto com representantes do Banco Mundial, junto com representantes da OCDE. E aí a gente vê articulações do empresariado brasileiro com o capital estrangeiro na condução das políticas educacionais no Brasil, né? Uma coligação de interesses do capital nacional e transnacional. E aí, durante a pandemia, a gente vê a expansão da Google, da Microsoft, uma abertura de portas para a expansão de gigantes do setor de tecnologias da informação e de comunicação. Então, a gente vê que a pandemia está sendo usada como uma oportunidade para o avanço do processo de privatização da educação pública, para a expansão e para a abertura de novos mercados em educação. Né? E aí, como é que os organismos internacionais conduzem o processo de privatização e expansão do mercado de serviços educacionais durante a pandemia? Aí vem as recomendações, né? Eles recomendam, e aí vem a questão da exploração do professor, da precarização do trabalho do professor. Eles recomendam que os contratos dos professores precisam ser flexibilizados, né, para poder permitir redução da carga horária, redução de salários, reorganização do trabalho docente, né, para que o professor ele seja um tutor, ele seja um mediador de conteúdos, ele seja um coach. Eles recomendam também que se ajuste o currículo da formação de professores para flexibilizar a carga horária de estágio docente, para que o estágio docente possa ser em educação à distância. Recomenda alterar a regulamentação dos fundos de educação, para que os fundos de educação também possam ser usados para que os pais e as mães se formem enquanto tutores, né? Então, toda a formação do professor é desvalorizada, né? E porque um pai e uma mãe fazendo um cursinho vira um tutor, um educador dentro de casa. Né? E também eles recomendam estabelecer regulamentação para que o ensino remoto seja reconhecido enquanto uma alternativa à instrução presencial na contagem dos dias letivos. Ou seja, eles recomendam que o ensino remoto vale
como carga horária. Essa é a recomendação dos organismos internacionais e a gente vê a pressão que isso está exercendo aqui no Brasil e como é que a gente está caminhando para esse modelo e como esse modelo tem adoecido os nossos professores e os nossos estudantes que não têm acesso à internet de qualidade, que não possuem equipamentos de qualidade para acessar as plataformas, as ferramentas que são disponibilizadas nesse ensino remoto, que é extremamente precário durante a pandemia, né? Então, a educação ela é reduzida como uma mercadoria, como um produto que é entregue ao aluno, tira do professor o protagonismo, a autonomia pedagógica de desenvolver o currículo e precariza ainda mais o trabalho do professor. E aí, os organismos internacionais ainda ficam recomendando que essas tecnologias elas continuem sendo usadas quando a pandemia, quando voltarem às aulas presenciais, ou seja, recomendam que as tecnologias elas passem a fazer parte do cotidiano das escolas e das universidades públicas brasileiras, né? E aí é muito interessante uma live do Conselho Nacional de Educação com o Todos pela Educação, eles afirmando que a gente precisa abrir mão da ideia de tratar todos os indivíduos de forma igual. Eles dizem que na volta às aulas é preciso fazer uma avaliação para o nivelamento dos estudantes, para reenturmar os estudantes, porque aí vem o interesse de vender programas de aceleração da aprendizagem, teleaulas, então, assim, abrindo um mercado para que eles possam vender os pacotes e os produtos, né? E aí a gente percebe, né, que a adoção do ensino remoto ela condena milhares de estudantes da classe trabalhadora a ficar para trás, a não alcançar os seus sonhos de continuidade dos estudos e alcançar o ensino superior, né? E, ao mesmo tempo que condena os estudantes a ficarem para trás, o ensino remoto, da forma como é feita, ele obriga que se priorizem determinados conteúdos considerados, entre aspas, essenciais, em detrimento de outros conteúdos. Então, a gente vê um empobrecimento do currículo, né? Então, como é que o empresariado vai conduzindo uma situação de empobrecimento da formação da classe trabalhadora? Porque não interessa uma educação crítica, uma educação complexa, que faça com que esse trabalhador tenha autonomia de pensamento e tenha criticidade, né? E aí vem de novo a pergunta, né? Então, por que é importante estudar, compreender melhor as políticas educacionais, principalmente durante a pandemia, né? Ter uma visão histórica das políticas educacionais, identificar quais interesses vêm orientando as políticas, quais são os objetivos das políticas, nos ajuda a fazer uma leitura crítica sobre as propostas de adoção do ensino remoto, que muitas vezes são colocadas como sendo a única opção, como sendo um mal necessário, né? Então, compreender como, na verdade, o ensino remoto ele aprofunda as desigualdades sociais, aprofunda a precarização do trabalho do professor, a exploração do trabalho do professor, a desvalorização desse trabalho, e tudo isso em prol de garantir o lucro da classe capitalista, da burguesia. Então, o ensino remoto é um processo que está provocando o adoecimento de professores, de estudantes, de pais, de mães, sobrecarga de trabalho. Ele se insere num contexto político de desconsideração do valor da vida, do direito à vida. A gente não pode esquecer que estamos vivendo em uma pandemia e temos um governo que diante o número de mortos, ele diz, e daí? Né? Então, esse contexto deixa muito claro que o lucro está acima da vida, que o lucro está acima do direito dos estudantes de terem uma educação crítica e de qualidade. Então, compreender as políticas educacionais nos ajuda a compreender a importância, a necessidade que se coloca diante de nós de defender a educação pública,
que seja democrática para todos, que seja crítica, que seja inclusiva, que garanta a autonomia pedagógica do professor, né? E nos ajuda também a compreender que a luta pela educação pública, que seja conduzida pelos interesses dos trabalhadores ao invés dos interesses dos empresariados, porque eles é que vêm conduzindo as políticas públicas de educação no Brasil. Essa luta, né, pela educação pública, ela faz parte de uma luta maior, que é a luta pelo direito à vida, né? Então, eu gostaria de parar aqui, que eu acho que eu já estourei o meu tempo. Muito obrigada. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Sim, sim, Ai, sim. Ai, que bom. Questões de tecnologia, né? Ainda mais a gente que não é acostumada a mexer com isso. E não quero ser acostumada, viu, professora Rosalba? Não quero cair nessa normalização, nessa naturalização do processo de atividades remotas, muito bem falado por você, porque eu não quero, de jeito nenhum. Eu quero estar no olho, eu quero pegar no cabelo das meninas, quero abraçar todo mundo, né? Quero fazer isso, né? Então, a professora Rosalba começou de uma forma esplêndida, falando sobre essa contextualização do Estado, baseando-se em Marx, Engels e Gramsci, né? Uma fala que ficou muito marcante para mim foi que todos são iguais, mas tem alguns que são mais iguais que os outros, né? Para a gente pensar bem sobre isso. Também falou do Estado capitalista e as formas de atuação dele conforme os ciclos do capital, né? E, claro, por trás de tudo isso, o interesse da burguesia. Então, muito obrigada, professora Rosalba, pela sua fala. Foi muito interessante porque dá uma contextualização do Estado e dá ponte para a professora Ine depois comentar sobre a questão dos organismos internacionais e a influência desses organismos internacionais, né, na educação brasileira. Até a semana passada, trabalhamos um texto, eu e a professora Joana, com as alunas do segundo ano de pedagogia, justamente falando sobre isso na alfabetização, né, em relação a esses organismos internacionais e a alfabetização desde 1964, com a Unesco e a preocupação com o analfabetismo no Brasil e em outros países após até a Segunda Guerra Mundial, né? E depois vindo como que vem isso crescente no Brasil, a influência disso chegar até hoje, principalmente muito claramente na década de 90, com a LDB e outras questões, né? E os programas do governo federal, independente de qual governo, né, a influência desses organismos internacionais, né, e dessa privatização que eu sempre falo, que é de dentro para fora, que é a questão da venda da educação enquanto mercadoria, como, por exemplo, as apostilas e livros didáticos, né, eu acho incrível isso, porque se já existe o Programa Nacional de Livro Didático, por que comprar apostilas, né? Esse dinheiro deveria ser investido na valorização docente, na infraestrutura das escolas, que estão cada vez mais sucateadas, né? E o que vem aflorar em tudo isso e hoje, vivendo nesse momento de pandemia, são as questões das desigualdades sociais. O que aflorou muito forte isso são as desigualdades sociais. As desigualdades tanto na saúde, como na educação, o acesso à internet, que isso está muito claro para nós, né? E mesmo o acesso à educação, que é um direito da pessoa, né? É um direito que é subjetivo, esse direito que principalmente eu que sou professora de alfabetização, fundamentos e metodologia da alfabetização, um direito que é da criança, um legado que foi feito pelo homem, que é ler e escrever, né? Então, muito obrigada, professoras, foi magnífica a participação de vocês, a gente se sente, assim, honrados em tê-las conosco, né? E com certeza nossos alunos vão aproveitar bastante as suas falas. Agora eu vou passar a palavra para a Angélica, que a Angélica vai intermediar as perguntas, né, para vocês e direcionar as perguntas. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a fala de vocês, assim tão importante. Agradecer também aos ouvintes que mandaram as perguntas, os comentários. Eu vou começar direcionando a pergunta à professora Rosalba. A Chayane Santos, ela representa o Centro Acadêmico de Pedagogia da Unespar. E a primeira pergunta que ela faz, que é, no caso do Brasil, nas várias concepções de Estado, podemos dizer que temos um Estado mínimo? Deu para entender bem?
ok? Obrigada, Angélica. Eu respondo já? Como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser a nossa dinâmica? Vamos respondendo Pode responder, cada pergunta? Rosário. Isso, Tá, okay. Só lembrando que 5 minutos para cada pergunta, assim, no máximo, ok? Tá, você, qualquer coisa, se a gente passar o tempo, você chama, né? Ok, obrigada. Tá bem. Bom, então, Chayane e colegas, essa ideia do Estado mínimo, ela está muito localizada em relação ao projeto político do neoliberalismo, né? Tem autores, o Christian Laval vai dizer que o neoliberalismo é a nova razão do mundo, né? Então, um pouco é um projeto político, o neoliberalismo é um projeto político, ele é uma racionalidade, né? Mas ele está permeado de uma ideologia, então há todo esse processo de consentimento que eu falei, de convencimento, né, para que a classe burguesa se mantenha como dirigente dominante, mas, ao mesmo tempo, mantenha os seus processos, garanta os processos de acumulação, faz com que os projetos políticos da classe burguesa se alterem no decorrer do tempo, de acordo com as próprias crises do capital. Então, é preciso lançar mão, né, de alguns mecanismos de alteração dos processos, embora as relações sociais não se alterem, né? Nesse caso, as relações sociais não se alteram. O que acontece? Há um slogan do Estado mínimo como uma perspectiva de um Estado mais enxuto, o aparelho de Estado, não o Estado no sentido integral, como a gente trouxe na compreensão do Gramsci, mas o aparelho de Estado, um Estado mais enxuto, um conjunto de privatizações, a retirada de investimentos por parte do Estado. Então, uma série de mecanismos e medidas que fariam com que o Estado fosse estruturalmente menor, o aparelho de Estado estruturalmente menor, lançasse mão menos do fundo público, então investisse menos em políticas sociais, e com isso, do ponto de vista da economia, a economia seria mais livre, né? Então, é a defesa do livre mercado. Bom, de fato, isso não acontece, né? Isso não acontece, porque há um conjunto de mecanismos que, mesmo quando o projeto político é o projeto neoliberal, é comum que a gente acompanhe momentos em que as crises econômicas, em que os bancos, por exemplo, começam a não acumular, a não ter os rendimentos que tinham no período anterior, que o Estado salve as economias desses bancos, ou que o Estado retire, exonere as medidas fiscais em relação a empresas, ou na introdução de uma nova empresa em uma determinada região do país, que o Estado construa toda a infraestrutura de eletricidade, saneamento, água, estradas, para que aquela estrada se instale. Então, veja, de fato, mesmo que nós tenhamos a retirada de políticas sociais, por um lado, essa retirada de políticas sociais não acontece à toa, ela acontece justamente, né, como eu falei no início, nós não podemos pensar nada em relação ao Estado que não esteja relacionado à luta de classes. Então, a retirada de recursos da área social, ela incide exatamente na redistribuição desses recursos para a acumulação de capital, né? Então, de forma alguma, a gente pode usar o conceito Estado mínimo, porque ele não é um conceito que possa se aplicar corretamente, né? E se o Estado for mínimo, como nós estamos sempre pensando na perspectiva da luta de classes, nós temos que nos perguntar mínimo para quem, né? Ele pode ser mínimo para a classe trabalhadora, para as políticas sociais, mas ele será máximo para a classe burguesa.
Muito obrigada, professora, pela sua resposta. Agora eu vou direcionar a pergunta para a professora Ine. É da mesma acadêmica Chayane Santos. De que forma as interferências e diretrizes dos organismos multilaterais desencadeiam nas políticas educacionais e na escola a expansão e o aprofundamento da desigualdade social e da pobreza? Ficou clara a pergunta, professora? Sim, sim, né? De que forma os organismos... Alô? Vocês estão me ouvindo? Isso, dá para ouvir. Então tá, né? De que forma os organismos internacionais atuam dentro da escola pública, desencadeando e aprofundando a desigualdade social? Foi essa, né, a pergunta. Bom, no período da pandemia isso fica tão claro, né, que eu acho que é um exemplo assim muito explícito, assim, fica fácil explicar como é que é essa relação, né, quais são os interesses da burguesia, do empresariado, que na verdade esses interesses são organizados pelos organismos internacionais, né? O Banco Mundial, na verdade, ele faz formulações teóricas, levantamentos de dados, né? E tem toda uma aparência de neutralidade, como se fosse algo meramente técnico, né? Aquela linguajar técnico, né? Apolítico, mas, na verdade, tem vários interesses por trás. Então, isso é muito importante, a gente sempre estar atento quais são os interesses. E o Banco Mundial, que é um dos grandes formuladores de políticas educacionais atualmente, ele, na verdade, ele expressa e coordena o pensamento e os interesses do empresariado a nível global, das grandes corporações em direção à educação, né? E aí, isso na escola, né? Como é que isso chega e de que forma isso impacta na desigualdade social? A partir do momento que, num período de pandemia, né, e a gente pode acompanhar o número dos mortos, né? São mais de 20 mil mortos no Brasil. A gente olha estados como o Amapá, a gente olha estados como o Amazonas, e a gente vê estados como São Paulo, onde a taxa de mortalidade pela Covid é altíssima. A gente vê que mesmo, né, nesses estados, né, se continua implementando a ideia de que a educação não pode parar e que, para isso, é preciso adotar um ensino remoto. E aí, o que é um ensino remoto? Né? Porque, na verdade, eu estou aqui falando ensino remoto, e não estou explicando o que é. O ensino remoto, né, os organismos internacionais, eles utilizam essa terminologia agora durante a pandemia, e isso vai gerando vários debates, se é educação à distância, se não é, o que significa o ensino remoto. Na verdade, é porque os organismos internacionais, eles não desconhecem os dados de que 50% da população dos países de renda média e renda baixa não tem acesso à internet de qualidade, não tem acesso a equipamentos de computador de qualidade, ou seja, não conseguiriam acompanhar uma educação que fosse online, no sentido de que professores e alunos se encontrassem ao mesmo tempo via computador, via internet, e aí pudessem dialogar, debater, né? Isso seria uma educação que chamam de sincrônica, né? Ali acontecendo quase presencial, só que via tela do computador, né? E aí o banco, como reconhece que isso não é possível, ele vai criando formas de entrega de conteúdo, e aí o banco ele entende a educação como uma mercadoria que é para ser entregada para o aluno. Então, como entregar como se fosse um pacote, né? Uma mercadoria mesmo, como entregar esse pacote para o aluno
num tempo de pandemia, porque ele não pode sair de casa, ele não pode ir na escola pegar esse pacote. Então, o banco recomenda que se utilize televisão, rádio, WhatsApp, plataformas desenvolvidas pelas corporações, plataformas Google Classroom. Enfim, ele vai recomendando uma série de produtos para dar conta de entregar esse pacote que é a educação. Né? E aí, por que isso aprofunda a desigualdade? Porque a gente sabe que os nossos estudantes, os estudantes das escolas públicas, eles são da classe trabalhadora. Muitas vezes eles vivem em residências de 2 cômodos, de 50 metros quadrados, com uma família de 6, 7 pessoas. Como é que ele vai ter ali um ambiente para estudar? Mesmo que ele consiga acessar esse pacote, né, essa mercadoria, educação que é entregue para ele, mesmo que ele tenha um aparelho de celular ali velhinho, que ele consiga, através de um chip, acessar aquilo, ele não vai ter as condições emocionais, as condições materiais de acessar uma educação que a gente possa chamar de qualidade. Né? Então, os organismos internacionais eles não estão preocupados em garantir uma educação de qualidade para que essa criança e esse jovem da classe trabalhadora, de fato, possa ter uma ascensão social, para que, de fato, ele consiga atingir os níveis mais elevados de ensino, a universidade e poder ocupar cargos de liderança na sociedade. Né? Então, a gente vê essa precarização do ensino que é ofertado na escola pública e aí promove essa desigualdade, né, entre escolas públicas e escolas particulares, e dentro da própria rede pública, essa exclusão dos estudantes que não têm condições de estudar durante a pandemia, que não têm acesso à internet, que não têm acesso a computador, a celular, né? Então, é muito importante, né? Fica muito claro que a preocupação não é com a vida do estudante, com a saúde do estudante, com a saúde mental, com a saúde psicológica, com a saúde física. Não é uma preocupação de que esse estudante tenha uma formação humana, uma formação crítica. Na verdade, meramente uma preocupação de maximização dos lucros, né? Então, isso, no período da pandemia, eu acho que fica muito claro, né, como é que essa desigualdade ela vem sendo aprofundada, e aonde está sendo adotado o ensino remoto, a gente tem visto que, por exemplo, em salas de aula que tem 30 alunos, 5, 6, 7, 10 no máximo, conseguem acessar minimamente os conteúdos que são disponibilizados lá de forma online, né? Então, aí a gente vê muito claro como é que a desigualdade vai se aprofundar no período pós-pandemia. Oi, professora, estão me ouvindo? Sim, então, sim. Muitas perguntas que a Angélica não deu certo, são várias perguntas aqui, e eu vou direcionar uma aqui da Thalita, acadêmica do 2º ano de Pedagogia da Unespar União da Vitória. Ela diz assim, ó: boa noite, professoras. Gostaria de fazer uma pergunta às professoras. O Mesaros, em seu livro A Educação para Além do Capital, cita: as instituições de educação tiveram de ser adaptadas no decorrer do tempo, de acordo com as determinações reprodutivas em mutação do sistema do capital. Professoras, vocês acreditam que a ideia de oportunidade que está sendo gerada nesse momento de pandemia, no caso específico da educação, é uma nova estratégia do sistema capitalista por forçar a educação a se adaptar a mais uma mutação do capital?
Posso ir? Fique à vontade, professora. Obrigada. Então, queria comentar um pouco a fala da Ine. Eu acho que tem coisas muito importantes, né? Fiquei muito, muito contente com as coisas que escutei da análise que a Ine fez na fala inicial e agora também. Acho que uma coisa que a gente precisa destacar nesse processo, né, que é importante para a formação de professores, já que estamos lidando aqui com o curso de pedagogia, é a responsabilização dos professores e professoras nesse processo. Nós estamos vivendo um grande processo de responsabilização, também das famílias, né? Na fala da Ine, ela trouxe a ideia dos mediadores familiares, como está no parecer do Conselho Nacional de Educação, né? Mas essa ideia de que os professores são os responsáveis, se os professores se dedicam, vai dar certo, né? A gente tem escutado alguns secretários de educação falando isso, que a questão do ensino remoto emergencial já está dando certo, né? E a gente se perguntando, mas o que está dando certo? Né? Nós ficamos nos perguntando isso, afinal de contas, o que está dando certo? Então, acho que esse aspecto da responsabilização dos professores é algo que deve chamar a nossa atenção. Tanto isso como a privatização da educação básica e a precarização do trabalho dos professores e das condições de ensino, né? Porque a gente não pode nunca dissociar isso, né? Se as condições de trabalho docente são precárias, as condições de ensino-aprendizagem também são. Então, acho que são 3 elementos que eu queria destacar para associar com essa pergunta que a Cláudia apresentou, que é a responsabilização docente, a precarização do trabalho docente e a precarização das condições de ensino-aprendizagem, né? E a privatização educacional. Então, são 3 elementos que andam juntos. E são 3 elementos que não interessam à classe trabalhadora. Nem a classe trabalhadora na expressão categoria docente, nem a classe trabalhadora, filhos dos trabalhadores que estão na escola pública. Né? Então, fica claro para nós que esse projeto, esses elementos constituem um projeto que não é do nosso interesse. Bom, mas esses 3 elementos, eles já estavam presentes no projeto educacional do Capital antes da pandemia. Né? Eles não são elementos instituídos pela pandemia, eles já estavam presentes antes da pandemia. Mas, de fato, esses 3 elementos, eles estão sendo avançados, acelerados com o processo da pandemia. Né? O pensamento liberal, né, na lógica do pensamento liberal, os momentos de crise, eles representam janelas de oportunidade. Né? O momento do pensamento liberal é na crise que se cresce. Então, acho que essa é um pouco uma ideia interessante para a gente analisar, porque nós temos no Brasil cerca de 80% da educação básica nas redes públicas de ensino. Então, esse é um grande nicho de mercado, a educação pública do ensino fundamental e médio é um grande negócio a ser explorado. Né? Então, alterar o raciocínio alterar as ideias sobre o ensino fundamental e médio, estabelecer novos consensos em relação à educação das crianças e da juventude, é algo de interesse da burguesia para manter o domínio e a direção do projeto educacional da classe trabalhadora. Esses 3 elementos, responsabilização docente, precarização do trabalho docente e
responsabilização, precarização e privatização, são 3 elementos que eles confluem nesse momento para o avanço desse projeto. Né? Então, eu entendo, sim, que na linha da pergunta que foi feita, que a pandemia, ela representa um avanço no giro de implementação desse projeto. Né? Novos consensos estão sendo estabelecidos. Né? A fala da Aine sobre o ensino remoto emergencial traz muito, muito fortemente esse novo consenso. Né? Bom, se temos uma condição de isolamento social, de proteção da vida, rapidamente se define que não há outra saída. Né? Não há outra saída. É preciso lançar mão do ensino remoto emergencial. Né? Então, se estabelece esse consenso sobre o qual a gente precisa estabelecer críticas a ele, né? Porque é como se nós não tivéssemos condição de estabelecer outras formas de encaminhar a resolução dessa problemática. Então, me parece muito, muito forte nesse momento essa reorganização, sim, da educação, né, que está sendo indicada, e que, tendencialmente, o que está sendo proposto agora deve permanecer, não deve ser retirado no pós-pandemia, né? E aí, então, vão se criando alguns outros slogans, né? A ideia de um novo normal, né? Que o que estamos vivendo hoje vai se prolongar por muito tempo, e conforme o discurso, conforme a situação que está sendo analisada, o discurso se altera. Né? Então, quando se lança a mão de argumentos sobre a necessidade dos respiradores, dos EPIs para os trabalhadores da área da saúde, rapidamente os números já estão sendo mais controlados. Mas quando se fala também em relação à abertura do comércio, né, a ideia de que o Brasil não pode parar, né, a educação não pode parar, associada à ideia de que o Brasil não pode parar. Então, aí, os números vão sendo reorganizados, né? Vocês devem ter reparado, tanto em nível nacional como nos estados, aqui em Santa Catarina, nós já estamos no quarto ou quinto redimensionamento da forma de sistematizar os dados. Então, quando a gente começa a acompanhar as linhas de crescimento, muda a metodologia. E aí os números diminuem, os mortos desaparecem, né? Então, há toda uma processualidade dos dados que expressam a realidade social para que ela nos escape. E nós vamos perdendo também os elementos de análise de dados, das condições objetivas das mudanças na educação. A análise dos dados vai sendo substituída pela produção de consensos. Né? Queria falar só mais uma coisinha ainda antes de terminar essa resposta, em relação ao ensino remoto emergencial, né? Porque ele traz uma condição para o trabalho nas escolas, né? Então, primeiro nessa ideia de que ele é a única saída, né? Que ele não é EAD, né? Então, isso também aparece muito claro, né? O ensino remoto emergencial não é EAD, e que nós podemos fazê-lo de várias formas. E essas várias formas, elas vão expressando um escalonamento conforme as condições, né? Então, a Aine trazia isso. Então, quem tem acesso a uma internet rápida pode acessar a aula em tempo real. Mas quem não tem que assistir a aula gravada. Quem só tem o celular com o pacote de dados vai receber um material mais simplesinho para poder usar. E quem não tem internet vai receber pelo rádio ou vai correr o risco de se contaminar indo na escola pegar os materiais que foram organizados em papel. Então, veja, já está dado pela pandemia
um escalonamento do acesso, né? E esse escalonamento do acesso, ele tem a ver com um conceito muito caro dos organismos multilaterais, no projeto educacional desse último período, que é a ideia de equidade, que a gente dá para, né, a Aine falava daquele mínimo, né, de uma educação mínima, necessidades básicas de aprendizagem, mas que nós vamos entregar uma educação diferente para pessoas diferentes. E esse escalonamento, ele remete para isso, ele remete para a ideia de que quem tem condições melhores receberá mais, e quem não tem condições tão boas receberá menos. E tudo bem, porque essa é a condição, né? Agora, na pandemia, isso está sendo, de certa forma, anestesiado com a questão da crise, da pandemia, o caráter emergencial, a excepcionalidade. Mas no pós-pandemia, isso vai continuar assim, né? Pensando numa distribuição desigual da educação para pessoas que são diferentes. Então, isso tem um duplo caráter, né? Por um lado, o mito do respeito à diferença, que é um grande problema para nós, né? Porque o respeito à diferença, ele é um slogan utilizado para que o direito não seja igual. E, por outro lado, o princípio da meritocracia, né? Então, quer dizer que as pessoas têm o desenvolvimento individual. Cada um se desenvolve a partir das suas condições, como puder. E a sociedade não tem nada a ver com isso. Bom, vou também comentar aqui brevemente, né, a pergunta, né, que é como é que a educação se conforma às mutações do capital, né? E aí eu queria também, né, voltar nessa questão, nessa formulação do currículo mínimo, né, que os organismos internacionais vêm construindo ao longo do tempo, a partir das conferências de educação promovidas pela Unesco, principalmente. Eles chegaram numa formulação, né, de que é necessário que os governos se esforcem em oferecer, principalmente aos mais pobres, então é um foco nos mais pobres, e aí muitos autores vão dizer que é criada uma pobretologia, né, vai medindo, a medição de pobreza, né, e que, então, aos pobres tem que dar tem que se prover as necessidades básicas de aprendizagem, né? Que virou um outro conceito também formulado a partir dessas conferências de educação promovidas pela Unesco. E aí, uma outra questão, uma outra formulação que vem também nessa mesma questão, que é de que a educação ela precisa ocorrer ao longo da vida. E assim, parece até uma coisa meio óbvia, né? A educação ela acontece ao longo da vida, a gente nasceu, está aprendendo, né? Abriu o olho, está ali aprendendo, né? O bebê está ali aprendendo, você vai aprender até o idoso, até enquanto estiver vivo, está aprendendo. Então, a aprendizagem ela acontece ao longo da vida, isso é uma coisa que não é uma inverdade, né? Mas aí eles criam um conceito de que a aprendizagem ela precisa ser ao longo da vida, para daí eles virem com uma outra formulação, que é que o mercado de trabalho ele está em constante mudança. E aí eles vão dizendo, não, por causa das tecnologias, e aí as tecnologias vão fazendo maravilhas, e aí a força de trabalho ela é liberada, porque aí agora as máquinas podem fazer as coisas, né? E essa questão da inteligência artificial ela vai promovendo questões que são extremamente absurdas. Eu vou dar um exemplo que eu ouvi essa semana de um professor que trabalhava num conglomerado de universidades particulares. Eles começaram nessa coisa de ensino à distância, eles davam para esse professor, em um semestre, 40 mil alunos.
Como é que um professor consegue, em um semestre, atender 40 mil alunos? E aí, qual era, né? Claro que é a distância, né? A educação à distância, ela proporciona assim, uma escala, uma larga escala, né? A entrega do conteúdo, da mercadoria educação em larga escala. E aí, para corrigir os trabalhos desses 40 mil alunos, eles contratavam tutores com salários baixíssimos, né? Esse professor já tinha um salário, uma hora-aula muito baixa, os tutores mais baixos ainda. E aí, o que eles viram que era mais lucrativo? Utilizar a inteligência artificial. Então, colocar inteligência artificial para corrigir os trabalhos dos alunos que estão pagando a universidade privada para ter um ensino superior. Então, a gente vai vendo, né, como é que são os mecanismos de maximização dos lucros e como é que eles contribuem para a superexploração do trabalhador, né? E aí, voltando a essas formulações, né? O mundo do trabalho ele está em constante mudança, porque as tecnologias elas estão aí, e vem uma formulação de que as tecnologias elas são, né, essa formulação dos organismos internacionais, de que as tecnologias trazem melhoria nas condições de vida da população, e a gente não vê isso ocorrendo. É uma formulação que não se concretiza para a classe trabalhadora. E que isso provoca perda de postos de trabalho. Por exemplo, esses tutores, né, que já eram extremamente precarizados, que corrigiam 40 mil provas e trabalhos durante, né, o final do semestre, eu não consigo imaginar o que seja isso. Esses tutores foram agora rechaçados, porque agora você tem lá uma máquina, um robô, inteligência artificial que faz isso automaticamente, né? Então, essa ideia de que o mercado de trabalho ele é instável, ele exige o quê? Um trabalhador que seja flexível, que seja resiliente, que seja formado para se adaptar às mudanças no mundo do trabalho. E a gente olha qual é o mundo do trabalho hoje em dia. O aumento do desemprego, o desemprego estrutural, o aumento da informalidade do trabalho, né? A quantidade de trabalhadores que atuam na informalidade, vendendo, né, comercializando nas ruas produtos e que sofrem também com a coerção aqui no Rio de Janeiro, né, o que a gente chama de camelô, né, os trabalhadores que vendem mercadorias na rua estão sempre sendo coagidos pela polícia municipal, né? Então, essa informalização, né, dessas relações de trabalho, aí o trabalho uberizado, né, os entregadores de aplicativos, né, todas essas formas precarizadas de trabalho, que não tem uma legislação trabalhista que regule, não tem direito a férias, não tem direito à licença maternidade, não tem 13º, se adoecer da Covid, vai morrer no meio da rua, porque não vai ter nenhum tipo de assistência. Então, esse o mercado de trabalho para qual a educação deve formar as crianças e os jovens, né? Então, segundo, né, a mentalidade do empresariado, para se formar, para formar crianças e jovens para esse mercado, precisa formar a partir de competências. E aí a gente vê, né, um currículo baseado em competências, né? E recentemente a gente fez a reforma do ensino médio, a gente aprovou a Base Nacional Comum Curricular de todos os níveis de ensino, e agora também da formação do professor. E esses currículos padronizados, isso não é uma questão que ocorre só no Brasil, essas reformas de padronização curricular é um movimento a nível mundial de padronizar o que é ensinado nas escolas. Esses currículos eles são baseados em competências. E essas competências são questões assim, bastante
bastante utilitaristas. Você ensina ao aluno o que ele vai utilizar ali concretamente no seu dia a dia de trabalho ou na sua vida diária. Então, isso enxuga o currículo, isso empobrece o currículo, né? Vira um currículo extremamente utilitarista. E aí, essa ideia de que, como o mundo de trabalho muda muito, o currículo também ele tem que ser flexível. Então, essa ideia de que as competências que o currículo vai ensinar, elas têm que possibilitar essa flexibilidade da formação do estudante. E aí, um outro nível de competência que os currículos agora inseriram são as chamadas competências socioemocionais, que é também a partir, e isso é interessante, né? Como é que a partir de um currículo padronizado vem normatizações de como ensinar o estudante a se comportar em sociedade, né? Então, as competências socioemocionais, elas vêm dizer como o estudante deve se comportar, se posicionar diante da sociedade, diante da vida, diante dos desafios. E a gente vê que as competências socioemocionais que são mais estimuladas é a resiliência, a responsabilidade, né? A capacidade de lidar com as emoções, né? Isso agora, no tempo da pandemia, está sendo ainda mais reforçado, né? Porque, claro, é importante para o trabalhador e para qualquer pessoa, né? Uma questão de sobrevivência, saber lidar com as próprias emoções, saber lidar com as frustrações. Só que quando essas formulações teóricas elas são inseridas no currículo a partir de interesses do empresariado, elas têm uma finalidade muito específica, que é diferente do interesse, que não está de acordo com o interesse da classe trabalhadora, né? E aí, as competências, elas precisam ser flexíveis, porque o mundo do trabalho ele está em constante mudança. Essa ideia de que a educação ela ocorre ao longo da vida, essa formulação educação ao longo da vida, na verdade, ela vai dizer isso. Os estudantes, eles têm que parar de achar que eles vão ganhar um diploma e, a partir daí, eles vão estar habilitados e capacitados para ter uma profissão. Primeiro, porque a gente já não tem mais emprego, né? E aí eles vêm também, porque as profissões elas já não existem mais. Agora você tem o youtuber, você tem os digital influencer, né? Então vão criando novas nomenclaturas de supostas profissões, né? Então, é uma ideia de que o trabalhador ele tem que estar constantemente atrás de certificações. Por isso, uma educação ao longo da vida, porque o trabalhador ele nunca vai estar habilitado para ter um emprego, para se inserir numa atividade laboral. Por quê? Porque o currículo ele é empobrecido. Então, né, antigamente, quando a gente via, por exemplo, na formação profissional, na formação técnica, né, uma formação, por exemplo, de um técnico em telecomunicações ou em informática, né, se pensava assim, depois que esse técnico ele se formar, por exemplo, em informática, ele vai ser capacitado a desmontar um computador, a consertar o computador, ele vai ter durante a formação dele, ele vai ter acesso a uma complexidade, né, uma certa complexidade de conteúdos que vai possibilitar que ele tenha autonomia para atuar no mercado de trabalho de várias formas. Mas agora, com o enxugamento do currículo, essa pessoa ela ganha um certificado sem, de fato, ela ter um arcabouço ali de conhecimentos que proporcione que ela consiga ter autonomia no mercado de trabalho, que ela consiga se inserir, né? Enfim.
Então, essa ideia de educação ao longo da vida é de que o trabalhador, ao trabalhador vai ser oferecido sempre um mínimo, nunca mais do que um mínimo. Então, é essa ideia de certificação. Você fragmenta a formação e vai dando certificados. O sujeito vai ali acumulando papel. Eu tenho certificado de técnico em youtuber, e aí vão criando certificados assim dos mais enxutos, né? Eu tenho certificação em pizzaiolo, eu tenho certificação em bolos e doces. Então, são essas pequenas certificações que o trabalhador vai ter que ir buscando ao longo da vida. Essa que é a ideia da educação ao longo da vida, né? Então, para isso, o ensino remoto, ele dá conta. Porque ele, na verdade, no final das contas, o aluno vai ter um certificado lá de que ele concluiu o ensino fundamental, que ele concluiu o ensino médio, vai ser um número que vai poder entrar lá nas estatísticas, né, de quantos se certificaram em ensino fundamental, ensino médio, pronto. Ele ganhou lá o certificado dele. Mas ele vai ter que continuar se adaptando e buscando outras certificações para conseguir, de fato, se sustentar, para conseguir minimamente um emprego, se é que isso ainda for disponível a ele, né? E aí essas certificações elas vão sendo dadas pelo Sistema S, pelo SENAC, né? Então, né, o sujeito termina o ensino médio, aí ele vai fazer um cursinho no SENAC, no SENAI, vai tentar algum tipo de certificado para que ele possa atuar como manicure, cabeleireiro, pizzaiolo, que ele possa se inserir de alguma forma, né? Então, também é uma forma de garantir um mercado. Olha como que o ensino remoto, para as corporações, ele cumpre uma função, ele vai dar um certificado para esse estudante, né? Não é uma preocupação com a qualidade da formação, né? É mais uma questão de certificar. Obrigada, professoras. Então, já estamos a 1h34, né? Parece que começamos há 5 minutos. Poderíamos ficar, acho que a noite inteira conversando aqui, né? O que vocês acham? Então, outras perguntas que nos chegaram aqui, elas foram já parcialmente respondidas, né? E já as falas das professoras já incitaram um debate bacana para fazer com os alunos, né? Então, a Elaine, a Sara, a Geisa, o Helder, a Vivian, o William e a Elita fizeram perguntas nesses direcionamentos. Eu queria dar um abraço especial para a professora Ana Leia, de Campo Mourão, que também fez uma pergunta e que acredito que já deva ter sido parcialmente respondida. Então, nosso abraço à professora Ana Leia de Campo Mourão e aos demais professores, principalmente os professores do COPED, que estão nos assistindo também. Então, eu queria agradecer às professoras, né? E vou abrir a palavra para elas, para uma despedida final. Agradecer, assim, do fundo do coração, vocês, pela essa oportunidade para os nossos alunos, né? E queria também dizer que deixa eu ver aqui, o Helder, veja que bacana, ele é moçambicano e estuda na Federal de Santa Catarina, e professora Rosalba, deve ser conhecido seu, né? Então, vou abrir agora para as despedidas finais e depois eu retomo a palavra também. Acho que vamos manter a ordem que estamos seguindo aqui. Bom, queria saudar mais uma vez, né, o espaço de debate, de interlocução, né, dizer novamente que acho que não é a nossa opção estarmos aqui, né, numa discussão não presencial, mas é a forma que temos de fazer isso hoje com segurança, né, mantendo isolamento social. Ainda lembrando, né, que até nisso temos desigualdade, né, não somos todos os trabalhadores que podemos estar em isolamento social. Então, a manutenção da vida também é desigual entre nós, né? Mas queria, de toda forma, né, se essa é a forma que temos nesse momento, com as observações para que não naturalizemos
esta forma, né, que mantenhamos a crítica a isso, mas saudar a proposição de interlocução, né? O curso de pedagogia, mas todas as licenciaturas, tem hoje um desafio imenso, né, de se apropriar de um conjunto de reflexões, de discussões, para compreender o que está sendo posto e proposto para a educação nacional, né? Acho que nós precisamos muito de novas cabeças pensantes, de uma força de organização das entidades estudantis e docentes, a necessidade de articulação e organização política, né? Então, acho que são interlocuções como essas que podem acirrar esse espírito, né, de organização, mas também, às vezes, de fazer uma chamada para isso, né? Então, você que está se sentindo isolado, né, isolado social, mas isolado intelectualmente, isolado na sua formação, pelas suas condições de trabalho, nós não podemos apostar, né? A minha fala final é que nós não podemos apostar em soluções individuais. Soluções individuais não correspondem à lógica dessa sociedade, né? Nós só podemos atuar com objetividade e com efetividade se atuarmos coletivamente. Então, queria deixar esse recado, né, para todos os estudantes e para as professoras também, a necessidade da nossa organização coletiva em todas as instâncias, e que qualquer decisão que nós tomemos, por mais que não seja a decisão que nós gostaríamos, que sejam decisões tomadas colegiadamente, coletivamente, democraticamente. Para esse momento, acho que é o mínimo que a gente pode desejar, né? Então, deixo aqui um grande abraço, agradeço mais uma vez o convite, fico aberta, né? Quem quiser dialogar mais, pode mandar pergunta por e-mail, a gente vai dialogando. Um grande abraço e parabéns pela organização do evento. Ine, foi um prazer conhecer você. Bom, também queria agradecer muito, né, concordando com a professora Rosalba, queria dizer que é uma honra poder debater com a professora Rosalba, poder conhecer, né, a professora, que eu ouvi falar tão bem, né, de colegas que se formaram, né, na Federal de Santa Catarina, né, que tem muito carinho por você. Então, para mim é uma honra poder estar aqui debatendo, mesmo que à distância. Eu espero que a gente possa presencialmente se encontrar em breve. E também queria reforçar o que a professora Rosalba falou, né, de que a gente não pode naturalizar o ensino remoto, né, normalizar, tornar isso parte da vida acadêmica, porque o ensino remoto ele não substitui o ensino presencial. Ele é incompatível com o ensino de excelência que a universidade pública tem a obrigação de ofertar para a sociedade. E lembrando que a universidade pública ela é regida pelo tripé ensino, pesquisa e extensão. O ensino remoto, ele esvazia o tripé da universidade, ele esvazia a função social da universidade. E é muito importante a gente ter esse debate em mente, né? Qual é a função da universidade pública diante de uma pandemia? Lembrando que são as universidades públicas e as instituições públicas de pesquisa que realizam pesquisa no Brasil. Não são as empresas privadas que realizam pesquisa, porque elas não têm interesse no desenvolvimento tecnológico a partir, né, do contexto nacional, né? Então, o nosso empresariado ele não investe em pesquisa, em centros, em construção de centros de pesquisa próprios, né? Quando muito, eles financiam pesquisas específicas dentro das universidades públicas, o que é um grande problema, porque reforça um mecanismo de privatização da universidade pública, né, de individualismo, né, vai quebrando, né, a solidariedade entre os professores, vira
um espaço de competição por recursos públicos, e aí eu também gostaria de reforçar que o projeto do atual governo para a universidade é o Futurice, que significa o quê? A desresponsabilização do governo federal por financiar as universidades, fazendo com que os pesquisadores, os departamentos, os institutos sejam obrigados a sair correndo, passando o chapéu, buscando recursos junto à iniciativa privada. E durante a pandemia, como a gente viu o ministro do Meio Ambiente naquela reunião ministerial dizendo que a pandemia precisa ser aproveitada como uma oportunidade, porque a imprensa está olhando para coronavírus, então a gente aproveita para passar a boiada. Né? E qual é a boiada da educação? No dia de ontem, o governo enviou ao Congresso novamente o projeto do Futurice para ser votado. Então, é uma luta que a gente já travou contra o Futurice e eles estão aproveitando a pandemia, o que é uma coisa extremamente cruel, porque é um momento de fragilidade em que a gente está vendo um crescimento estrondoso do número de mortes, em que a gente é obrigado a ficar dentro de casa para preservar as nossas vidas, e não só as nossas vidas, como a vida dos profissionais que estão na linha de frente, os enfermeiros, as enfermeiras e os médicos. Num momento desse, eles colocam mais um ataque frente à universidade pública, né, na nossa impossibilidade de ir para as ruas protestar. Então, é um momento de defesa da universidade pública, de defesa do caráter público da universidade, dos recursos públicos indo para a universidade pública. A gente não pode aceitar essa desresponsabilização do governo federal em relação ao financiamento da universidade, né? E a partir daí eu gostaria, né, de saudar essa iniciativa de promover esses debates, né, que são debates políticos, que são debates extremamente importantes para fortalecer uma unidade de luta contra esses ataques que estão acontecendo contra a universidade, e que é muito importante, né, que a gente, ao ter consideração de que o ensino remoto ele não substitui o ensino presencial, a gente também não pode admitir que nenhum estudante fique para trás. Não é possível que a gente adote soluções educacionais que vão deixar estudantes fora, né, que vão expulsar estudantes do direito de ter uma educação em nível superior, de qualidade, numa universidade pública, né? Então, num momento como esse, né, de tantos ataques ao caráter público da universidade, é importante esses espaços de diálogo, de debate, entre professores, entre estudantes, entre técnicos administrativos, entre os professores contratados, que são professores extremamente precarizados, né, que muitas vezes cumprem uma função por conta da falta de concurso público. Então, é importante, né, essa união, esse debate, né, democrático entre todos os sujeitos, né, do ambiente acadêmico, né, para que a gente possa tomar o futuro das universidades nas nossas mãos, né? As universidades federais, né, elas se expandiram muito nos últimos anos, né? E também as políticas de cota também fizeram que um número expressivo da classe trabalhadora pudesse acessar o ensino superior. E a gente não pode deixar isso retroceder, a gente não pode permitir que a classe trabalhadora, que é majoritariamente negra, né, que essa população que começou a acessar a universidade só recentemente, a gente não pode admitir que eles sejam expulsos do direito de cursar uma universidade pública. E, para isso, é preciso espaços de diálogo, de debate, para que os trabalhadores da educação, junto com os estudantes, possam tomar as rédeas do futuro da universidade pública. Muito obrigada. Obrigada, professora Aine. Queria colocar, assim, diante da fala das duas professoras, que a gente não percamos a capacidade de indignação, né? Acho que isso
é importante a gente colocar para os nossos alunos que a gente não perca essa capacidade de se indignar com o que está acontecendo, né, e que também a gente lute pela essa universidade pública, e pelo seu tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. E mais do que isso, ficar bem atento à questão dessas doses homeopáticas de ensino, como Smith já falava há muito tempo, né? Dar o elementar, mas em doses homeopáticas, Smith falava, né? Então, tomar muito cuidado e que, na verdade, estamos vivendo isso, né? Então, eu queria agradecer do fundo do coração, professoras, foi, assim, um prazer conhecê-las, mesmo que virtualmente. Espero, em breve, poder ter contato pessoal e dar um caloroso abraço, né, nas professoras. Queria agradecer também ao DCE, que é o Diretório Estudantil, né, e ao CAPED, que está junto conosco aqui nessa live. E também dizer que nós teremos outras lives também, estamos já organizando outra no tema avaliação, que é algo que é necessário a gente discutir também. E agora eu vou passar a palavra para a minha querida camarada Joana, e aproveito para agradecer ela e o Filó, que estavam atrás dos bastidores, né? E a Joana, que fez o contato com as professoras. Um grande beijo para vocês, para todos que nos assistiram, e espero que tudo isso passe logo, né? E que a gente possa ter uma vida normal. Então, boa noite. Na verdade, eu não tinha previsto, né, de entrar, mas no final a gente acaba ficando muito emocionada com as falas, né? Fala da professora Rosalba, da professora Ine, né, que de um certo modo nos alegra muito, né, aquece o nosso coração no sentido do compromisso nosso com a educação. Nosso compromisso com a educação não é com o Futurice, não é. Nós não queremos o Futurice, pelo contrário, nós queremos uma universidade forte, enraizada no ensino, na pesquisa e na extensão, fazendo estudos, pesquisas, com comprometimento, né, com a emancipação humana, e é isso que nós queremos, né, com formação de professores consolidadas. Então, quero agradecer vocês duas, né, amigas de longas datas, né, e agradecer mesmo, assim, foi muito bom ouvi-las. Professora Cláudia, que está aqui na mediação com a Angélica, infelizmente, né, a tecnologia não é 100% mesmo, a Angélica se preparou vários dias para estar aqui conosco e não pôde estar, né, o tempo todo. E, assim, agradecer aos professores, né, alunos, acadêmicos, amigos que estão nos assistindo, né, tem vários, de várias instituições, não dá nem para falar, né, mas vendo amigos, assim, a Vânia Mota, né, a professora Maria Isabel, pessoas de Moçambique, então, Camille de BH, então tem muita gente assistindo, né, nos assistindo, que alegra o nosso coração, sinal de que esse debate, ele precisa continuar, né, não é numa live, não é numa outra, mas é na luta, no campo da luta de classes, né, professora Rosalba, que nós vamos consolidar os projetos da classe trabalhadora. Muito obrigada. Agradeço, né, todo o colegiado, o COPED, os acadêmicos da Unespar, né, isso aqui é uma síntese, o que nós fizemos hoje foi uma síntese de um estudo, né, que eu e a professora Cláudia desenvolvemos na área das políticas, né, mas que o colegiado todo assumiu conosco, né, junto com o centro acadêmico e com o DCE. Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada à universidade pública, né? E eu encerro agora, então, a live, agradecendo, dizendo que ela ficará à disposição, né, para quem não pôde assistir hoje, no YouTube, né, logo depois ela será colocada no YouTube. Beijo cada uma de vocês, né, virtualmente, né, e muito obrigada, tá?